Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula das lições de adolescentes, lições que estamos estudando durante esses 3 meses, neste terceiro trimestre de 2022, falando a respeito do apóstolo Paulo, o grande missionário. E hoje falaremos um pouco sobre o concílio de Jerusalém. Romanos capítulo 10, versículo 12 está escrito: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Os objetivos da nossa lição é apresentar as questões discutidas no Concílio de Jerusalém, entender que a salvação se dá pela fé na pessoa de Jesus e destacar o que é uma doutrina. Nosso primeiro ponto nos fala o seguinte: o Evangelho ele tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Ou seja, os apóstolos, os cristãos que fugiam das perseguições, iam pregando por toda parte. O Evangelho já não estava dentro apenas dos territórios de Israel, entre as pessoas judias, mas agora muitas pessoas gentílicas, muitas pessoas dos gentios, estavam se convertendo ao Evangelho. Então, surgiram dúvidas sobre como essas pessoas deveriam servir a Deus. Os gentios, diferentemente dos judeus, não tinham a lei de Moisés. E os judeus, por sua vez, tinham uma convicção, uma certeza de que para um gentio servir ao Senhor, ele precisava guardar a lei de Moisés. Esse assunto precisava ser discutido, precisava ser levado ao entendimento dos discípulos, e por isso surgiu aí o concílio lá de Jerusalém. Então, os discípulos já haviam discutido isso em outra ocasião, lá em Atos 11, versos 2 e 3, fala um pouco a respeito. O apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus. Ele viu quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família. Cornélio, que era um gentil, não um judeu. Quando eles receberam a palavra de Deus na casa deles, creram no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio sobre eles. Veio sobre eles da mesma forma que tinha descido sobre os discípulos judeus no dia de Pentecostes. Isso demonstra que Deus estava tratando a todos de modo igual, que agora o ponto principal de unir o homem a Deus não era mais a lei de Moisés, mas a fé na pessoa bendita de Jesus. Então, para refletir sobre essa questão, os apóstolos se reuniram em Jerusalém. A igreja, os apóstolos, os presbíteros, e toda aquela equipe que havia chegado lá de Antioquia. De um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus e que criam em Jesus defendiam que os não-judeus fossem circuncidados e obedecessem à lei de Moisés. Os fariseus, como fanatos, guardiões da lei e até mesmo exageravam por guardar também a tradição, e aí é onde dava essa misturada toda, deixando de lado a justiça, a misericórdia e a fé, queriam continuar impondo sobre os gentios um fardo que nem eles mesmos conseguiam levar. Em contrapartida, Pedro relembrou a sua experiência com Cornélio, e Paulo e Barnabé acrescentaram os milagres que Deus estava fazendo por meio deles entre os gentios em lugares fora de Israel. Ou seja, Deus em Cristo estava manifestando-se agora não somente a Israel, mas ao mundo todo. Mas como a igreja estava no seu início, era necessário que isso ficasse bem esclarecido entre eles. Durante o concílio, o apóstolo Tiago lembrou que a Escritura já havia anunciado que os não-judeus seriam parte do povo de Deus. Ele lembrou que o profeta Amós
já havia falado e explicado sobre isso. Decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto dos judeus como dos gentios. E esse perdão ocorre por meio da fé no nome do Senhor Jesus, como Pedro falou para Cornélio. A profecia de Amós, capítulo 9, versículo 11, nos fala o seguinte: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, Amós deixa claro que o próprio Deus, ele tinha já antecipadamente um propósito e um projeto de salvação de judeus e de salvação também de gentios, quando ele refere-se a todas as nações que invocam o seu nome ou que se chamam pelo seu nome. Quer dizer, dá a entender que haveria futuramente outras nações que também creriam no Senhor. E o tempo chegou através da pessoa de Cristo Jesus. Todos em qualquer nação que crê nele de todo o coração, esse é chamado pelo nome do Senhor. Segundo, o que se deve fazer para servir a Deus? Uma segunda questão foi levantada no concílio. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus e ser salvo? Não. Os apóstolos concluíram que para os cristãos servirem a Deus, não seria necessário viver como os judeus. Mas era importante que os dois grupos vivessem em comunhão. Pedro e Tiago, apóstolos de Jesus, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem, em especial os cristãos gentios. Mas os dois grupos precisariam ceder para manter uma boa comunhão entre eles. Então, até porque, quando a gente lê, por exemplo, Efésios, capítulo 2, lá a partir do versículo 17, 18, ali Paulo está falando a respeito de uma barreira que é destruída, de uma barreira que é desfeita, a inimizade que é desfeita entre os povos através da fé no nome de Jesus. Então, se Jesus estava salvando judeus e salvando gentios, era necessário que a barreira de separação fosse quebrada, caísse por terra, para que dos dois povos Deus fizesse um. Então, apresentou-se 4 proibições aos não-judeus, que seria não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, não comer a carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado, não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Entendo que isso nós encontramos em Atos 15, verso 19 e versículo 20. Entendo que são princípios válidos tanto para judeus como para os cristãos gentios, né? Dessa maneira, os gentios respeitariam os costumes judaicos em parte e ficariam libertados de toda a tradição da lei. Como, por exemplo, não faria mais sentido, se não faria mais sentido para um judeu ter que se circuncidar, muito menos para um cristão gentil, já que a circuncisão já trazia aí um sentido de pureza, né, de purificação. Essa purificação havia ocorrido através do mover e do agir do Espírito Santo no coração do cristão judeu e no coração do cristão gentil. Então agora a circuncisão era feita direto no coração e não no prepúcio, como estava estabelecido na lei.
Então, dessa maneira, os princípios que temos aqui eram válidos para os judeus e válidos também para os gentios. Em Jesus, judeus e não judeus formavam agora um só povo, a igreja, o povo do Deus bendito eternamente. A organização das doutrinas da igreja. Mas antes, é preciso que a gente concluímos que dessa forma, qualquer pessoa de qualquer povo ou nação poderia servir a Deus a partir da fé em Jesus Cristo. E, cumprindo assim o que Jesus havia dito, batizando-se, descendo-se as águas, mantendo a comunhão com a igreja, que era formada por judeus e também por gentios, conforme nós vemos em Colossenses capítulo 3 e versículo 11. Terceiro tópico, a organização das doutrinas da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamada de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. E você, sabe o que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado. Ou seja, é um ensinamento, tendo como base a Bíblia Sagrada. Então, no concílio foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. Era isso que os apóstolos ensinavam e é isso que devemos continuar ensinando hoje. A salvação em Cristo é para todos. O passo seguinte foi divulgar a decisão do concílio. Escreveu-se uma carta com as orientações sobre como os gentios deveriam se comportar após declarar a fé em Jesus. Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé até Antioquia com a missão de ler e entregar a carta para os irmãos, que encontramos aqui no capítulo 15, verso 27 ao 29. Nesta carta se continha justamente a guarda daqueles princípios que foram citados um pouco atrás na nossa lição. Evitar-se comer sangue, carne de animais estrangulados, e também evitar a prostituição ou a imoralidade sexual. E como todo o processo é conduzido pelo próprio Espírito Santo, a decisão foi recebida com alegria. A questão central que foi discutida é sobre o viver pela graça e não pela lei. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa decide servir a Jesus, basta crer que Ele é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou. Viver pela graça é aceitar esse presente dado por Deus, crer em Jesus e viver por Ele. Não é necessário se tornar um judeu, ou seja, seguir as regras da lei de Moisés, para crer em Jesus e receber a salvação. Não é necessário isso. Como está escrito em Efésios 2, verso 8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, quer dizer, a salvação não somos nós que produzimos. É Deus que nos dá, por meio da nossa fé, na pessoa bendita de Jesus. Deus nos concede por meio da sua graça. Não é isso? É um presente dado por Deus para cada um de nós. Amém? Então, o crescimento do número de cristãos entre muitos povos diferentes fez surgir a questão debatida no Concílio de Jerusalém. A decisão final foi guiada pelo Espírito Santo. Ela estava em conformidade com a pregação do Evangelho feita por Jesus Cristo. Então, nós concluímos a nossa lição dizendo que o que precisamos para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração e aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor pessoal das nossas vidas. Certamente, desta forma, não precisamos cumprir nenhuma regra da lei de Moisés. O que precisamos é vivermos a essência da vontade de Deus revelada na sua palavra às nossas vidas, e isso faremos não com pesar, mas com prazer, em gratidão à salvação poderosa e graciosa que Deus nos deu. Não fomos nós que compramos, nem que conquistamos. Foi Deus, em Cristo, que pagou um alto preço por nós na cruz, nos substituindo para remover os nossos pecados e para nos apresentar diante dele mesmo, justificados. Amém? Que Deus abençoe. Continua seguindo Jesus porque Ele ama você.